Oi, sejam bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto de concordância verbal que nós estamos estudando, né, desde as semanas passadas. Na primeira aula, nós vimos, né, os casos gerais de concordância. Na aula número 2, a continuação, vimos concordâncias, casos especiais do sujeito simples, que a gente observou, né, que são muitas regrinhas, é um assunto que demanda bastante atenção. E a gente foi bem a fundo em casos em que o sujeito ele é simples. Mas ficou aquela dúvida, e quando o sujeito for composto? Lembrando que é sujeito composto, é aquele que possui mais de um núcleo. Ou seja, quando eu tenho a menina e o menino brincam no parque. Eu tenho menina e menino, dois núcleos, sujeito composto. Então, alguns casos especiais dentro desse sujeito composto que nós vamos observar agora. Quais são as regras, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, a regra geral, quando for sujeito composto. Então, a regra geral é que o verbo vá para o plural. Então, quando eu tenho, por exemplo, o aluno e seus pais compareceram à festa de formatura. No caso aqui, eu tenho sujeito, aluno e pais, dois núcleos composto, compareceram, porque o verbo está no plural, porque essa é a regra geral. Sujeito composto, regra no plural. Tem só alguns casinhos que a gente vai ver, mas não são muitos. Quando eu tenho, por exemplo, agora, gente, quando vamos estudar esse assunto de sujeito composto, vai aparecer duas nomenclaturas novas que a gente não estudou quando estávamos aprendendo o sujeito simples, que é anteposto e pós-posto. O que é isso? Quando o sujeito composto ele for anteposto ao verbo, ou seja, vier antes do verbo, é uma regra. Quando o sujeito for pós-posto, ou seja, depois do verbo, já é outra regra, tá? Então, tem uma regrinha para o sujeito composto se for antes do verbo e regra para o sujeito composto se for depois do verbo, tá bom? Vamos observar agora. O exemplo. Naquele dia chuvoso, vieram a tia e o namorado, porque o verbo está no plural. Porque o sujeito ele é pós-posto, ele está aqui, ele é pós-posto, aliás, ele está depois do verbo. E a segunda construção, eu posso colocar, naquele dia chuvoso, veio a tia e o namorado, cabendo uma segunda concordância, e a justificativa é pela concordância por atratividade, que é pelo termo mais próximo. Então, se tia está no singular, o verbo fica no singular. Então, para o pós-posto, pode permanecer no plural, concordando com os dois, ou no singular, concordando com o mais próximo. Quando o sujeito ele é resumido pelo pronome indefinido, lembrando, sujeito composto, não é qualquer sujeito, tá certo? Como é que funciona a regra? Quando o sujeito ele é composto, é resumido por um pronome indefinido. Tudo, nada, alguém, ninguém. Lembrando que pronomes definidos são aqueles que eles possuem uma ideia vaga de algo, não é uma ideia precisa. Então, o verbo fica no singular, concordando com o pronome. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, música, festas, reuniões, tudo aborrece. A gente tem aqui um exemplo de sujeito composto, mas por que o verbo permanece no singular? Porque está concordando com o tudo, que ele é um pronome indefinido. Quando eu tenho outro exemplo, professor, diretor, coordenador, ninguém convencia a aluna, porque o verbo está no singular, haja vista que eu tenho um sujeito composto, porque ele está concordando com o pronome indefinido, ninguém. Quando o sujeito composto ele é formado pelas expressões um e outro ou um ou outro. Quando o sujeito é representado pela expressão um e outro, o verbo pode ficar no singular ou plural, indiferentemente. Ou seja, se estiver no singular, correto. Se estiver no plural,
correto também. No caso de o sujeito ser representado pela expressão nenhum e nem outro, o verbo fica no singular. Prestem atenção que as expressões são bem parecidas. Um e outro, a gente pode fazer as duas construções. Agora, nenhum e nem outro só aceita o singular, porque expressa ideia de exclusão, gente. A regra geral é permanecer singular ou plural, sendo facultativa a sua escolha. Agora, a gente vai ver um exemplo aqui do ou, que quando ele expressa exclusão, ele sempre permanece no singular, tá bom? Então, vamos lá. A expressão um e outro existe a colocação do verbo na terceira pessoa do singular. Exemplo, um ou outro aluno fará a prova de segunda chamada. A gente está vendo a expressão um ou outro e está vendo o verbo na terceira pessoa do singular. Núcleos do sujeito ligado por ou. Nos casos de o núcleo do sujeito composto estarem ligado pela conjunção ou, a concordância pode ocorrer de duas formas, dependendo da ideia expressa, o que eu estava falando há pouco. Se der uma ideia de exclusão, verbo no singular. Se der uma ideia de inclusão, verbo no plural. Por exemplo, Mariana ou Cecília ganhará o concurso de poesia. Nós temos aqui exclusão. Ou Mariana ganha ou Cecília ganha. Então, ganhará, o verbo permanece no singular. No segundo exemplo, a gente tem um exemplo de inclusão. No caso, música boa e literatura fazem bem à alma. Verbo fazem, tá? No plural, por quê? Porque nós temos o sujeito composto, dando ideia de inclusão. Verbos no infinitivo terminados em AR ou ER. Como é que funciona a concordância com eles? Lembrando, sujeitos composto, não é qualquer tipo de sujeito, tem que ter dois núcleos. Então, vamos ver qual é a regra que fundamenta esses verbos. Quando o sujeito for formado por infinitivos, o verbo fica no singular. Caso os infinitivos sejam antônimos, o verbo concorda com o plural. A gente observa, né, muita informação que a gente consegue fixar mais com os exercícios. Então, quando eu tenho, por exemplo, ler e escrever fornecem a base para o bom conhecimento da língua. Porque o fornecem, ele está no plural, porque a gente tem aí ler e escrever verbos antônimos, né? Quando eu tenho, por exemplo, o escrever e o ler são a base do bom conhecimento, ok? Quando o núcleo do sujeito composto são sinônimos, como é que acontece a concordância? No caso dos núcleos do sujeito serem sinônimos ou quase, que são aqueles bem parecidos, né, e estarem no singular, o verbo poderá concordar com o singular ou plural. Então, cabe as duas construções aqui. Quando eu tenho, por exemplo, a angústia e a ansiedade tomaram conta do rapaz. Aí a gente tem o verbo no plural concordando com os dois, porque angústia e ansiedade são sinônimos. Quando eu tenho, por exemplo, a angústia e a ansiedade tomou conta do rapaz, está correto também, porque está concordando com o mais próximo. Então, aqui é permitido a construção tanto do singular, tanto do plural. Como em outros exemplos, as questões que vão abordar esse conteúdo, que é permitido singular e plural, geralmente são questões de verdadeiro ou falso, certo e errado, para você analisar se aquilo realmente está correto. Quando há gradação entre núcleos, o verbo fica no singular. Quando a gente tem um exemplo de gradação, por exemplo, lamento, choro e desespero, essa é uma gradação, uma sequência de palavras, indo do maior para o menor. Aí nós temos o verbo no singular. Então, sempre que tiver uma gradação, verbo no singular, tá certo? Vamos finalizar a aula. E só um lembrete. Gente, na próxima aula a gente entra em concordância nominal, que é mais conteúdo, mais regras, enfim. O que é que eu quero deixar claro para vocês? Que por ser um conteúdo, né, um pouquinho difícil, complexo, muita regra, uma dica que eu dou para vocês é a questão da leitura. Tem muitas pessoas que elas não cometem erro de concordância por terem o hábito de ler.
Então, a pessoa ler tanto, ler ao ponto de não precisar ficar decorando regras gramaticais, mas a leitura ela já faz parte do vocabulário e aquela linguagem já está adepta. O cérebro já toma costume daquele tipo de concordância. Então, uma dica que eu dou para vocês é a leitura, já facilita bastante, não só no conteúdo de concordância, conteúdos de pontuação, conteúdos de regência. Quem tem o hábito de ler tem menos dificuldade. Não é que vai saber de tudo, não vai errar, mas a gente percebe que tem menor dificuldade quando se trata disso, tá certo? Então vamos finalizar essa aula e qualquer dúvida, procurem no Classroom, tá certo? Tchau!